Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Nesse dia em que celebramos Santa Cecília é uma das 7 mulheres mártires, de quem se faz menção no cano romano, é patrona da música e do canto sagrado. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Amados e amadas de Deus, nesses dias vimos Jesus que estava caminhando para Jerusalém. Aqui já encontramos Jesus em Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. O Evangelho de São Lucas é direcionado para Jerusalém. É em Jerusalém que Jesus deve morrer. Jerusalém era acusada de ser assassina de profetas. Jesus é o derradeiro profeta, por isso deveria morrer em Jerusalém. Jesus está no templo. O Evangelho diz, naquele tempo, Jesus entrou no templo. E o que faz Jesus no templo? Começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre um gesto emblemático no templo. No templo havia todo um comércio que girava em torno do culto que se prestava no templo. Havia a venda de animais, havia troca de moedas, e Jesus cumpre um gesto emblemático. Começou a expulsar os vendedores, quer dizer, as pessoas que praticavam este comércio ali no templo. É claro que o comércio, num primeiro momento, ele tinha a missão de ajudar os peregrinos. Uma pessoa que vinha da Galileia, era difícil trazer, por exemplo, um cordeiro, os animais que deveriam ser sacrificados no templo. Então se comprava no templo, se trocavam as moedas ali no templo, as moedas que seriam oferecidas no templo, se trocavam as moedas ali no templo também. Então todo um comércio que girava em torno do culto no templo. Mas o problema, eu penso, deve ter sido este, de um comércio que deveria ajudar o peregrino, que deveria ser um serviço ao peregrino, ir tomando o lugar central, onde o templo começa a ser um lugar de comércio. E é exatamente isso que Jesus denuncia. Jesus entra no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração, no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus acusa de terem feito do templo um lugar de roubalheira, um lugar de exploração, um antro de ladrões. E Jesus diz: minha casa será casa de oração. Amados e amadas de Deus, é a imagem que Jesus tem do templo. Jesus valoriza o templo. Nós encontramos Jesus nas principais festas no templo. Jesus valoriza o templo. A família de Jesus era uma família religiosa que valorizava o templo. E Jesus vê o templo como casa de oração, como lugar de encontro com Deus, como lugar onde Deus habita, e por isso casa de oração. E o templo de casa de oração foi feito lugar de ladrões, antro de ladrões. Uma deturpação do templo que Jesus acusa. E o gesto profético de Jesus vai contra o que? Essa deturpação que se fez do templo, tornando o templo lugar de
comércio, o templo, que é por essência lugar da presença de Deus, casa de oração. O Evangelho continua dizendo: Jesus ensinava todos os dias no templo. Amados e amadas de Deus, Jesus está em Jerusalém, Jesus ensina no templo. Ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Amados e amadas de Deus, Jesus faz o bem, Jesus ensina no templo, querem o quê? Matar Jesus. É claro que o gesto que Jesus cumpriu no templo de expulsar os vendedores do templo foi um gesto emblemático, foi um gesto que atiçou a ira dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus, seguramente. Então agora procuram matar Jesus. E o Evangelho se conclui dizendo: mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Amados e amadas de Deus, sumos sacerdotes, mestres da lei, notáveis querem matar Jesus. O povo se admira. O povo tem admiração por Jesus. O povo fica fascinado quando escuta Jesus falar, quando ouvia Jesus falar. O povo sabe perceber os sinais de Deus. O povo sabe perceber as atitudes do homem de Deus. O povo sabia perceber algo mais em Jesus de Nazaré e por isso ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Que essa palavra de Deus nos ajude hoje também, nos ajude a percebermos e questione a cada um de nós sobre a nossa relação com Deus, sobre a verdade da nossa relação com Deus. Que esta palavra de Deus nos ajude também a continuarmos a nos fascinar hoje pela palavra de Jesus, pelo Evangelho de Jesus, pela boa nova do Evangelho. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.